Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como prometido no vídeo anterior, no vídeo de hoje, eu venho contar um pouquinho pra vocês a experiência que o meu filho de 10 anos, o Lorenzo, teve quando ele tinha acabado de fazer 6 anos. Então vamos lá. O Lorenzo, quando ele tinha 5 anos, ele vivia falando pra mim: mãe, eu queria muito conhecer Jesus. Queria conhecer Jesus, queria conhecer o céu. Só que assim, é difícil uma criança ficar falando isso toda vez. Assim, a criança pode chegar a falar uma vez ou duas e esquecer. O Lorenzo não. O Lorenzo, ele falava quase todos os dias. Ai, mãe, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer o céu. Ai, queria muito conhecer Jesus, queria conhecer o céu. Só que assim, chegou um momento que eu comecei a temer, sabe? Eu comecei assim, a pensar assim, Senhor, será que vai acontecer alguma coisa com meu filho? Porque eu nunca tinha visto isso, sabe? As experiências que eu ouvi, assim, algumas experiências que eu ouvi de criança falando isso, a criança logo em seguida, acontecia alguma coisa, a criança morria. E eu fiquei com medo, fiquei temendo, né? E eu sempre pedindo pra Deus, Senhor, não leva meu filho, não me leva, não tira meu filho de mim, não leva meu filho. E eu lembro que um certo dia, ele já tinha feito 6 anos, tinha assim um mês que ele tinha feito 6 anos, ele chegou a mim e falou assim, mãe, hoje eu tive um sonho. Eu sonhei com o céu. Aí eu falei assim, sério, Lô? Como que foi? E ele era pequenininho, ele mal sabia falar, assim, falar tudo errado, sabe? E ele falou pra mim, ele pegou, falou. Só pra vocês entenderem um pouquinho, ele teve o sonho, e na noite do sonho que ele teve, eu lembro que eu tava na sala com o Miguel, assistindo um filme, tava o meu marido e o Lorenzo, era só nós, não tinha Samuel. E eu lembro que o David, meu marido, ele foi dormir. Ele falou assim, ó, eu vou dormir. Lorenzo, quer vir dormir com o pai? Ele falou assim, quero, porque o Lorenzo sempre foi de dormir primeiro, né? E o Lorenzo foi com o pai dele dormir. E eu lembro que, assim, a gente morava em outra casa, eles não tinham um quarto, eles dormiam, assim, na beliche, no canto, assim, da sala. E a gente era, o quarto encostado nosso era encostado da sala, né? E o David foi deitar com o Lorenzo, ele foi deitar, e logo, rapidinho, o Lorenzo dormiu. Então, assim, pensa, quando o Lorenzo foi dormir, tava eu e o Miguel na sala. E o Lorenzo dormiu. Eu lembro que, coisa de 10 minutos depois que o Lorenzo dormiu, o Miguel tava com sono. E eu falei, Mi, vai dormir. Aí ele foi lá, pegou, deitou na beliche, né, que era no cantinho da sala, e foi dormir. E no outro dia, o Lorenzo me contou do sonho que ele teve. Então, vamos lá, o sonho que ele teve, pra vocês entenderem. Ele sonhou que ele tava deitado na cama, com o pai dele, dormindo. E ele ouvia batendo na porta. E ele falou assim que eu tava na sala, sentada assistindo TV, e o Miguel já tava deitado dormindo na cama dele. Só que quando o Lorenzo foi dormir, o Miguel tava comigo na sala sentado, não tava dormindo. Quando o Lorenzo adormeceu, o Miguel, uns 10 minutos, 15 minutos depois, o Miguel foi dormir. O Lorenzo não viu. Só que no sonho dele, ele tava deitado com o pai dele na cama dormindo, ele ouvia barulho na porta batendo, e ele foi em direção à porta para poder abrir. E ele falou, mãe, você não ouviu o barulho da porta. Você estava sentada, assistindo televisão, e o Miguel dormindo na beliche. E eu fui abrir a porta. Quando eu abri a porta, eu dei de cara com uma pessoa muito grande, enorme. Ele falou assim, mãe, você não fala que Jesus é muito grande? Eu falei, sim, Deus é muito grande, Jesus é muito grande. Ele falou assim, mãe, ele é maior do que você fala. Ele é muito grande. Ele falou assim que quando ele abriu a porta, que ele pegou, deu de cara assim, ele falou assim que era aquele ser muito grande, com a roupa branca, tipo um vestido assim branco. E na hora que ele viu, ele falou assim que ele caiu pra trás. Ele falou assim, mãe, eu acho que eu desmaiei, porque eu caí pra trás com tudo. Ele falou. Aí ele falou assim, na hora que eu caí pra trás com tudo, ele foi, pegou, agachou, pegou na minha mão, me levantou, falou assim, não precisa ter medo. Você não fala que você queria me conhecer e queria conhecer o céu? Pois bem, então hoje eu vim te levar pra você conhecer o céu. Aí ele falou assim que ele pegava, dava a mão pra ele, dava a mão e numa rapidez assim muito forte, ele subia assim, ó, subia muito rápido, subia pra cima, sabe? Aí ele pegou e falou assim que nisso ele já tava num lugar, né, numa cidade. Ele falou assim, mãe, o céu é como se fosse, é uma cidade, ele falou, né? Ele falou assim, mãe, é como se fosse aqui, só que um lugar muito diferente. Ele falou assim, mãe, é um lugar lindo, lindo e brilha. Ele falou assim, brilha muito. Sabe? Então, assim, o Lourenço tinha acabado de fazer 6 anos, então, assim, muita coisa ele não sabia, sabe? E eu falei assim, que cor que é? Ele falou assim, é amarelo. Aí, quando eu peguei o celular e mostrei
fotos, assim, vídeos, assim, que mostram do céu, assim, cor de ouro. Ele falou, mãe, é aqui, ó, é assim, ó, é essa cor, amarelo, quer dizer cor de ouro, né? Ele falou assim, então, assim, é um lugar muito bonito. Aí ele falou que Jesus pegou, levou ele para ver os animais. Ele falou assim, mãe, lá tem leão. Ele falou, só que o leão é tão bonzinho, parecendo um gato. O leão não morde a gente, não faz mal pra gente. Ele falou assim, eu passei a mão no leão. Ele falou assim, eu passei a mão no leão, eu montei no cavalinho, Jesus deixou eu montar no cavalinho, e lá tinha bastante crianças brincando. Ele falou assim, tinha bastante crianças e eu fiquei junto brincando com os animais. E ele falou que tinha animais lá que ele nunca viu na vida dele. Ele falou assim, mãe, tem animais lá que eu nunca vi. Ele falou, né? Aí ele começou a falar alguns animais que tinha, né? Que era cavalo, leão, acho que ovelha, falou alguns animais, assim, eu não lembro direito, né? Mas assim, ele falou alguns animais e falou que tinha animais lá que ele nunca tinha visto. Aí ele falou assim que de repente ele falou assim, ó, agora vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Aí ele falou que ele tava andando, aí ele falou assim, mãe, nisso eu fui assim num lugar que eu vi uma cadeira muito grandona, quer dizer, um trono, né? Ele falou assim, uma cadeira muito grande. E tinha um outro sentado naquela cadeira. Só que aquele que estava sentado naquela cadeira, ele estava com uma coroa. Ele falou assim, ele estava com uma coroa e era muito... Ele era grande também, ele era muito grande. Ele falou, e tinha o outro trono do lado dele, só que o trono estava vazio. Por quê? Porque Jesus estava com ele, mostrando para ele. Isso que eu deduzi, né? Aí ele falou assim que Deus estava no trono. Aí Jesus levou ele, né? Para falar com Deus. E Deus pegou e falou assim pra ele, falou assim, começou a conversar com ele. Aí eu falei assim, Lourenço, você lembra o que ele conversou direito? Ele falou assim, mãe, não lembro muita coisa, ele só lembra as partes que eu vou falar aqui, entendeu? Então, assim, eu acredito, assim, que ele deve ter conversado bastante coisa, só que o que ele não lembra não é pra lembrar, entendeu? E o que ele lembra que é pra ser falado, eu acredito dessa forma. Aí ele pegou e falou assim que Deus foi lá, pegou e falou assim, eu quero te mostrar uma coisa. Só que assim, ambos, ele não conseguia ver o rosto, tá? É um brilho muito forte, e ele falou que não via o rosto nenhum dos dois, que ele não conseguia. Ele falou assim que ele não conseguia olhar, porque o brilho era muito forte. Aí ele falou assim, mãe, ele me mostrou um livro grande, E esse livro, ele falou assim, ó, tá vendo esse livro aqui? Esse livro aqui é para quem obedecer. Quem fizer tudo que eu mando, o livro o nome vai estar escrito aqui nesse livro. A partir do momento que a pessoa desobedecer, começar a fazer coisas erradas, não quiser mais saber da palavra de Deus, ia ser riscado o nome naquele livro. Ele falou, por isso que tem que obedecer, falou pro Lorenzo, sabe? E começou a conversar com o Lorenzo. Aí eu falei assim, Lourenço, você lembra mais alguma coisa? Ele falou assim, mãe, não lembro muita coisa que ele falava, eu só lembro disso. E eu lembro que teve uma hora que ele falou assim, agora eu quero mostrar uma coisa pra você, vem aqui. Diz que pegava na mão dele. Quando Jesus pegava na mão dele, ele falou que numa uma rapidez muito grande também, ele falou assim que é como se, sabe, rapidinho. Só que nesse momento, ele falou assim, mãe, você não fala que a Terra é grande? Então, só que a Terra é bem maior do que você fala, do que eu vejo nos vídeos que você mostra. Ele falou, aí ele pegou e falou que ele tava assim num lugar escuro, que eu né, imaginei que fosse o planeta, e ele via a Terra, e em volta da Terra ele via anjos. Aí ele falou assim pra mim, mãe, os anjos estavam com alguma coisa na mão que eu acho que eles estavam construindo alguma coisa na Terra. Aí eu falei assim, construindo, mas como? Ele falou assim, eu acho que ele tava construindo. Aí eu falei assim, mas como que é o negócio que ele estava na mão? Ai, mãe, eu não sei, porque né, ele não sabia descrever. Aí eu peguei o celular e comecei a mostrar novamente vídeos, fotos do céu, essas coisas dos anjos. Nisso, quando passou fotos de anjo com trombeta, ele falou assim, mãe, é isso aqui, ó, que ele tava na mão. É isso aqui. Que eu acho que ele ia construir alguma coisa na Terra. Só que o engraçado, ele falou assim, mãe, o estranho é que quando ele colocava isso na boca, saiu um som. Aí eu falei assim, como que era o som? Ele falou assim, aham, aham, quer dizer, trombeta.
né? Ele falou assim que todos eles estavam com a trombeta na mão. Aí ele falou assim que depois Jesus pegava na mão dele e ele acordou, né? Aí ele falou assim, agora você precisa descer, você precisa descer. Aí pegou na mão dele e ele acordou. Então, assim, o que que eu vi, o que que eu deduzi desse sonho? Não foi um simples sonho, foi um arrebatamento em sonho que ele teve. Realmente, ele viu, ele conheceu o céu, porque é uma prova tão grande que depois desse sonho, ele nunca mais ficou, mãe, quero conhecer Jesus, mãe, eu quero conhecer o céu. Não, ele não falou mais, nunca mais ele falou mais nada, entendeu? Então, assim, criança inocente, sabe? Então, assim, Deus mostra as coisas para as crianças, como tem mostrado para muitas crianças, para adultos, jovens. O que tá na palavra tá sendo cumprido. No final dos tempos, Deus ia mostrar, jovens iam ter visões, sonhos velhos, e tá acontecendo, sabe? Então, assim, eu creio que o meu filho, ele não foi, ele teve, o que ele teve não foi simplesmente um sonho, foi um arrebatamento em sonho, sabe? Então, assim, ele viu o livro da vida, né? Ele viu o trono de Deus, ele viu Jesus, porque Jesus, na hora que falou com ele, falou assim: você não fala que queria me conhecer e conhecer o céu? Pois bem, então hoje eu vim te levar para você conhecer o céu, né? E assim, ele viu os anjos em volta da terra. Quer dizer, os anjos já tá tudo preparado para a volta do Senhor. Então, assim, Jesus, ele tá voltando, já tem várias cumprimentos da palavra se cumprindo, sabe? Então, assim, só não acredita quem não quer. A palavra de Deus está se cumprindo, os sinais estão se cumprindo, Deus tem mostrado para muitos jovens, velhos, criança, sabe? Eu mesmo já tive sonho do arrebatamento, sabe? Eu já tive um sonho que eu tava com meu marido, aí nisso eu via o céu, era um dia assim, meio nublado, escuro, sabe? Um dia feio, e nisso eu tava sentada assim no chão, meu marido tava em pé, aí nisso eu olhava pro céu, eu via aquela coisa amarela, sabe? Sabe? Tudo amarelinho assim, e eu via anjos, sabe? No céu, eu via anjos. E eu via aquele monte de anjos assim, e eu olhava assim, eu falava assim, Jesus tá voltando, Jesus tá voltando. Só que o meu marido, ele não via o que eu via. Ele via alguma coisa e ele ficava assustado, porque ele olhava assim dos lados, assim, ele ficava como se ele estivesse olhando pros lados, assim, ele falava, meu Deus, ele tava assustado. Nisso, ele pegava, me levantava, assim, ele me levantava e ficava assim, na minha frente, como se quisesse me proteger de alguma coisa, sabe? Só que eu não vi o que ele via e ele não viu o que eu via. Só que eu não tinha olhos para nada, eu só tinha olhos para aquela visão que eu tinha. E eu falava assim: Jesus tá voltando, Jesus tá voltando. Nisso, é como se num piscar de olhos eu não tava mais lá. Eu já tava no céu subindo. E eu via, assim, um monte de gente, assim, sabe? E a gente começava a glorificar a Deus, glorificando. Ai, glória a Deus, assim, aquela coisa tremenda, glorificando a Deus. Só que, assim, a gente não glorificava com a boca. Era tudo em pensamento, sabe? A gente não abria a boca para falar. A gente falava, assim, mas é como se fosse em pensamento, sabe? Não abria a boca para poder falar. E, assim, aquela monte de gente subindo. Nisso, eu escutava o despertador. Quando eu escutei o despertador, eu falava assim, meu Deus, é um sonho. Eu não quero voltar, eu não quero. Nisso, eu acordei. Entendeu? Então, assim, é uma prova que Jesus está voltando. Então, assim, queria compartilhar com vocês esse vídeo, esse sonho, né? Esse sonho meu, arrebatamento do meu filho, e falar para vocês que o céu é real, o inferno é real, o mundo espiritual é real, sabe? Então, assim, esse sonho para vocês ver que Deus tem mostrado, e Ele mostra para criança, porque criança é inocente, tá? Então, assim, eu espero, assim, que possa chegar, esse sonho possa chegar ao coração de muitas pessoas, que as pessoas mesmo aqueles que não acreditam, venham acreditar que o mundo espiritual é real, tá bom? Então, assim, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez, tá bom? Espero que esse sonho venha tocar o coração de cada um de vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima.